Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Ouvintes, nesta programação de hoje, nós estamos meditando sobre os filhos de Zebedeu. Há quem diz que tal pai, assim também é o filho. Isto para poder destacar as atitudes parecidas entre pai e filhos. Às vezes o filho leva os traços, ou parece as mãozinhas ou os pés, ou os traços do rosto. Quando falta alguma semelhança física natural, muitas das vezes encontra-se semelhanças no falar, semelhanças na maneira de agir. E aqueles que conheceram bem o pai dizem assim: é muito parecido, fala igual o pai. Tal o pai, assim o filho. Ou seja, tal pai, tal filho é uma expressão para definir traços. Ou seja, andados, expressões, palavras, traços que muitas vezes vêm, atitudes, maneiras de agir que vêm da hereditariedade. Às vezes, a natureza, às vezes até doenças. Muitas vezes filhos acabam sendo mais passivos de ter algumas enfermidades que os pais também tinham. Aquilo acaba se tornando algo biológico ali. E vem pela sua linha, seus traços genéticos. E na vida cristã, meus amados ouvintes, não é tão diferente. É assim também. Muitas vezes, pais doentes, espiritualmente falando, eles acabam correndo o risco de contagiar os seus filhos e eles serem espiritualmente tão doentes quanto os pais. Os filhos estão olhando o andar dos pais, o proceder, as palavras. Há quem disse que a maior liderança é através de exemplo, e isto é verdade. Se não fosse, Jesus não teria dito: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então é verdade, a conduta, a maneira de agir, o exemplo é a maior faculdade, é o maior ensino. Então muitas vezes pais doentes, moralmente, espiritualmente, acabam gerando, criando, dando ao mundo filhos também doentes, espiritualmente, moralmente. Pais desanimados, filhos desanimados, pais preguiçosos, não têm disposição para ir trabalhar e ganhar o pão de cada dia, padecem as necessidades que batem bem rápido à porta do preguiçoso. Aquela mãe desanimada, normalmente é isso que ela vai gerar, que eles irão gerar dentro de sua casa. Seus filhos serão da mesma maneira. Marido desanimado, esposa desanimada, filhos desanimados. Claro que eu não posso generalizar. Em toda regra dizem há exceções, e isso é verdade. Pais que não buscam a Deus, muitas vezes acabam gerando filhos que não buscam a Deus. Eles acham uma bobagem ir à igreja, uma bobagem buscar a Deus, uma bobagem ouvir um pregador, como eu estou aqui pregando o evangelho, gastando meu tempo, empregando dinheiro nisto,
com um único objetivo: anunciar o reino de Deus e encontrar alguém para ser transformado através do seu poder, de sua palavra. Levar alguém a ter um encontro com a cruz de Cristo, com o seu sacrifício, alguém a receber o seu Espírito Santo no coração, para então alcançar uma vida diferente. Normalmente é assim. Pais que não amam o Evangelho acabam ensinando por condutas seus filhos também a não desenvolverem nenhum amor pelo Evangelho, pelas coisas de Deus. Mas volto a dizer, existem exceções. Eu conheço muitos filhos de pais que eles não amaram o Evangelho. Muitos filhos de pais que eles nunca tiveram nenhuma inclinação para as coisas espirituais, e todavia Deus desceu ali dentro e salvou aquele homem, salvou aquela mulher. E os pais ficaram e os filhos avançaram. Como aqui no nosso exemplo bíblico que nós lemos de São Mateus, capítulo 4, versículo 18, até o versículo de número 23. Você percebe aqui que os filhos de Zebedeu avançaram e Zebedeu ficou para trás. Zebedeu, quando Jesus passou e chamou, Jesus chamou todos eles. Os filhos foram, mas Zebedeu ficou empolgado ali, ou envolvido com sua rede, com sua companhia de pesca, com seus negócios, e ele disse: eu não tenho tempo para ouvir o programa de rádio. Eu não tenho tempo de ir à igreja. Eu não tenho tempo de ouvir a explanação bíblica, a exposição da palavra. Eu estou trabalhando, muito ocupado, eu não tenho tempo para poder ir atrás desse tal Nazareno, esse certo Jesus que está passando por aqui. Meu filho, mas eu não vou proibir vocês de irem não, isso é com vocês. Ainda bem que ele não proibiu seus filhos de seguirem a Cristo, porque infeliz é o homem que proíbe seus filhos, sua companheira, como muitas vezes nós já vimos homens que proíbem suas esposas, esposas que proíbem os seus maridos de servirem a Cristo, de estarem no lugar certo, que é assentado em lugares celestiais, porque aonde a palavra é pregada, aquele lugar fica celestial. Pode ser a sala da tua casa aí agora. Esse lugar fica bem celestial se reverentemente, se com amor, se com temor, você para poder ouvir o santo, bendito, puro Evangelho. Ora, isso é maravilhoso, essa meditação. Aquela mulher e aqueles dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, como diz a Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo de número 10, que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Ou seja, eles foram totalmente o oposto do pai. Os filhos, interessante, algum traço eles têm que levar do pai, mas espiritualmente falando, esse João e esse Tiago não herdaram nada espiritualmente do seu pai Zebedeu. O pai Zebedeu não ia à casa de Deus, os filhos andaram atrás de Jesus. O pai Zebedeu assistia tudo de longe, mas os filhos eram participativos, os filhos eram presentes. Normalmente os pais deveriam puxar a fila, dar exemplo, mas muitas vezes há filhos que dão exemplo quando o assunto é Deus, quando o assunto é viver, ter uma vida correta com Deus, temente a Deus. Muitos filhos são contemplados pela graça de Deus e cumpre-se neles aquilo que diz a Bíblia: jovens, vos escolhi porque sois fortes. João foi, Tiago foi, Zebedeu ficou para trás. O sábio Salomão escreveu, meu prezado ouvinte, ele disse aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Muitas vezes aquele pai já está ficando velho, aquela mãe já está ficando velha e viveu tanto tempo no mundo e no pecado e tantos maus hábitos que parece que a alma endureceu. Parece que a consciência foi cauterizada pelo mundo. Mas a Bíblia diz àqueles filhos: você não precisa ser como teu pai. Não é porque o teu pai bebe que você tem que beber. Não é porque a tua mãe bebe, não é porque os teus pais fumam, ou porque eles adulteraram, prostituíram, que você tem que fazer igual. João e Tiago, vocês não precisam ser indiferentes, imparciais, desinteressados
como Zebedeu era tão desinteressado. Eu creio, meu amado ouvinte, na inspiração divina. Creio que Deus está falando com alguém aí do outro lado, porque ele não lança palavras ao vento, mas Isaías, pelo contrário, ainda disse que a palavra não retornará vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual ela é enviada da parte de Deus. João e Tiago, dois filhos totalmente o oposto do seu pai. O pai sempre distante, sempre desinteressado. Eles sempre apegados com as coisas espirituais. O pai desinteressado, o filho interessado. Zebedeu sempre à distância, mas os filhos acompanhando de perto. Eu digo a você, ouvinte, acompanhe Deus mais de perto. Não dê a sobra, o resto do seu tempo para Deus. Dê as primícias do seu tempo para Deus. Acompanhe-o mais de perto. Coloque-o para fazer parte das primeiras horas do teu dia em sua vida. Deixe ele ser a prioridade. O teu serviço é necessário. Não falte com os teus compromissos, mas não seja tão demasiadamente envolvido a ponto de não ter nenhum tempo para Deus, para a igreja, para a casa do Senhor, nenhum tempo para estudar a Bíblia, para orar. Não seja tão desinteressado. Não seja um Zebedeu que acompanhou tudo tão de longe. Como diz a Bíblia em Mateus 4, versículo 21 e 22. Também em Marcos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Você vai encontrar nesses versículos que esse certo Zebedeu, esse personagem bíblico aqui da nossa meditação nesse programa de hoje, você vai encontrar que ele nunca acompanhou a Jesus de perto, sempre à distância. Ele nunca fez tanto caso de Jesus. Às vezes o homem, ele é um tanto estranho. Ele faz caso daquele amigo, faz caso daquela amiga que só sabe contar piadas sujas, que só sabe lhe dar maus conselhos, faz caso daquela amiga que todo probleminha que esse casal tem dentro de casa, tudo que ela serve e tudo que sai da boca dela é: deixe de ser boba, deixe esse homem, deixe esse marido, ele não te merece. Até quando tu continuarás ouvindo esta mulher que não sabe o que fala, quanto custa um casamento e uma família? Que não tem senso de Deus, respeito pela palavra, que não está acostumada a lutar, batalhar para a reconstrução, para a restauração, para a reconciliação, para o recomeço. É nobre trabalhar por recomeço, reconciliação, reconstrução, não por derrotas e fracassos. Sempre à distância, sempre de longe, sempre sem fazer caso a pessoas que fazem caso de tudo e todos, mas não faz caso de Deus. Faz caso do jornal, faz caso da novela, faz caso de tantos filmes, faz caso de artistas e mais artistas, cantores e mais cantores e tantas outras coisas, e deliram em seus palcos e se emocionam perante os seus shows e seus filmes e suas peças e seus dramas, entram em êxtase, arrancam as roupas e jogam no palco para os seus ídolos, mas não fazem caso de Deus, não dão audiência, atenção para Deus. Zebedeu nunca fez caso, estou pregando a Bíblia. Não achava que Jesus Cristo era tão importante para ter a sua atenção. Ele não impediu de Salomé, sua mulher, de João e Tiago, os seus filhos irem, mas ele nunca foi. Ele fez uma grande coisa, ele não impediu, e por certo Deus o abençoou por aquilo, porque muitos impediam, de seus parentes, de seus amigos, dos membros de suas sinagogas, e ter com Jesus. Pelo menos Zebedeu, ele só se preocupou com dinheiro, vida material, mas não impediu sua família de buscar a Deus. Talvez até dizia assim: vai lá, Salomé, vai lá, Tiago, vai lá, João, busca para nós precisamos de Deus. Mas ele mesmo não ia, nunca ia. Mas não impediu, isso é uma boa coisa. Talvez ele achasse que a mensagem, que a pregação, que Jesus não era tão importante. Infeliz é esse homem que não julga importante a pregação do Evangelho para a sociedade.
O evangelho é importante para a sociedade. Oxalá toda essa cidade estivesse agora em sintonia, ouvindo a pregação do evangelho. Está tendo a oportunidade, está batendo nas portas, pedindo licença para entrar, porque Deus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, me assentarei, cearei com ele e ele comigo. É o que a Bíblia Sagrada diz. Mas Zebedeu não achava importante. Ele nunca estava tão próximo como Tiago e João e Salomé, a esposa dele. Ele nunca parava o que estava fazendo para ir ouvir Jesus, como muitos não conseguem parar. Louvado seja Deus que você conseguiu parar nesse dia de hoje e ouvir essa mensagem, parou para meditar na palavra. Que Deus te retribua, te recompense por isso. Tem coisas, ouvintes, que dão para nós pararmos de fazer, para silenciar o nosso espírito, acalmar a nossa mente e então ouvirmos a voz de Deus. Tem coisas que você pode parar um pouquinho para ir à casa de Deus, ouvir o culto, ouvir a pregação, não importando se ela vai ser instrutiva ou corretiva, se ela vai consolar ou se ela vai te admoestar. Porque o evangelho da salvação não vai ser só aquela água com açúcar. Haverá dias que ele te corrigirá, chamará a tua atenção e você talvez não gostará, mas depois balançará a cabeça e dirá: sabe que isso é verdade, eu estou errado. E na hora não aceita muito bem, porque a Bíblia já disse também que na hora nenhuma correção é prazerosa, mas depois, para aquele que é de Deus, ele reconhecerá: eu estava errado, eu precisava da correção. Tem coisas que dá para a gente parar de fazer para poder irmos à igreja. Ninguém consegue enganar a Deus. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para ouvir o programa, eu não tenho tempo para poder ir à igreja. Pregador, eu até admiro a programação, gostaria de ir, mas estou tão ocupado, estou trabalhando tanto, eu não tenho tempo. Não tente enganar a Deus, Ele sabe que você tem. Quando algo acontece, às vezes, e nos obriga a parar tudo o que tem que fazer, nós damos um jeito. Se precisar, se morre um parente lá do outro lado do país, nós paramos tudo o que estamos fazendo, que julgamos importante, e às vezes entramos no carro, no avião, ou o que quer que seja, e vamos até lá. Deus sabe que há coisas que dá para parar de fazer, para dedicar a Ele 2 horas de culto, ou 30 minutos de programação. Dá para parar, para orar um pouquinho. Mas encontramos aqui nestes textos que Zebedeu, ele carregou essa mancha sobre si, o desinteresse, a má administração do tempo, não tinha tempo para Deus. Se você não tem tempo para Deus, um dia Deus não terá tempo para você, para as tuas orações, não terá tempo para a tua lamúria. É melhor que dediques a Deus tempo nesse dia de hoje. Hoje é o tempo que você tem, é a hora que você tem. Zebedeu, ele carregou essa mancha sobre si, o desinteresse. O que ele tinha de melhor para fazer do que ir ouvir a Jesus, do que ir ouvir a palavra? Ele achou que pescar era melhor. Ele achou que cuidar das redes era melhor. Ele achou que fazer hora extra em sua companhia de barcos, porque ele tinha vários e vários jornaleiros ou servos empregados, como diz a Bíblia. Ele achou que dedicar tempo somente a ele, a quanto dinheiro ele iria ganhar durante aquele momento que ele estivesse ausente, se fosse ouvir a Jesus, porque a reunião poderia demorar e ele perder alguns clientes. Ele carregou aquela mancha, a mancha de não ter o Cristo presente no seu coração, que sua família tinha. E muitos, para justificar a ausência, diz: não, eu tenho ele no meu trabalho e nunca vai ouvir a Deus. Eu tenho ele no meu coração e nunca lê a Bíblia, e nunca ora, e não toma a sua cruz, e não renuncia ao mundo, e não vem seguir a Jesus mais de perto. Por que essa distância toda do Senhor, do Evangelho, do lugar aonde Ele marcou como ponto de encontro com Ele? Ele carregou, Zebedeu carregou essa mancha de estar sempre envolvido com as coisas naturais mais do que as coisas espirituais.
sempre envolvido com trabalhos, negócios, investimentos, prazeres e pouco se lembrando de Deus. Lembre do teu Criador, não só jovem, mas homem velho, não só solteiros, mas casais, não só pagãos, mas cristãos, homens que não professam fé, que não frequentam a igreja. É tempo de lembrar de Deus, voltar para Deus. Tu tens uma alma, não deixe tua alma esmoler, não deixe-a vivendo como um pedinte. Talvez tu és rico por fora, mas não passa de um esmolé, um pedinte por dentro. Tua alma está pobre, emocionalmente, espiritualmente, de valores. Enriqueça-te em tua alma. Talvez tu andas em um carro importado, mas não tem nem mesmo pés para andar espiritualmente. Envolvidos com os prazeres passageiros, negócios, investimentos, e pouco lembra de Deus. Jesus chamava, pescando, consertando rede ele estava, pescando, consertando rede ele ficava. Quantos Zebedeus nós temos ouvindo este programa de hoje? Quantos Zebedeus agora em casa, nesta hora que Deus está chamando? Comendo está, comendo fica. Quantos Zebedeus Deus está chamando agora? Fazendo conta está, fazendo conta continua. Quantos Zebedeus Deus está chamando a arrepender-se, a ir lá dentro daquele quarto e consertar com aquela mulher, pedir-lhe perdão, acertar com aquela família, arrepender-se, voltar a Deus. Ei, Zebedeu, larga essa rede um pouquinho. Ei, Zebedeu, larga esse barco um pouquinho. Ei, Zebedeu, larga essa calculadora um pouquinho. Ei, Zebedeu, larga essa internet um pouquinho. Larga esse WhatsApp, esse Face, ou essa mídia aí um pouquinho. É tempo de ouvir a Deus. Venha para mais perto de Jesus, mais perto da pregação. Desligue-se, desconecte-se do mundo agora e conecte-se em Deus. Ligue-se em Deus. Quantos Zebedeus no lar, quantos Zebedeus na igreja, quantos e quantos Zebedeus precisando de Deus, precisando do Senhor, mas não despertam, não acordam. Acorda, homem, desperta, mulher, desperta, Zebedeu, ouve a voz de Jesus que agora mesmo está a te chamar, porque um dia cada um de nós, sejamos cristãos ou não, nós iremos descobrir o que está além da cortina do tempo, o que está após a sepultura. Vem, Zebedeu, não fica de longe. A Bíblia promete vida eterna após a morte. Não fique de longe, Zebedeu. A Bíblia é a verdade. Mas muitos não despertam para a vida eterna. Para alguns, vida eterna, para outros, a Bíblia promete condenação, porque ficaram de longe. Lembre-se deste programa. Todo ser humano, ao longo da história, tem certamente se perguntado: o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Muito antes de haver uma Bíblia para se ler, Jó, ele olhava para a natureza e já fazia esta pergunta. Ele falou sobre a esperança de uma árvore, como ela era cortada e morria, mas pelo cheiro das águas salta de volta à vida e lança brotos frescos. Jó sabia que o homem, como a árvore, voltaria a ressuscitar para a vida. Por isso que ficou registrado no capítulo 19, versículo 23 até o versículo de número 26. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que visse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, afeiçoar-te-á a obra das tuas mãos. Jó, ele disse, meus amados, que Deus conta os passos. Ele disse: tu contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? Jó disse: Deus está vendo tudo. Jó 14, versículo 14 e 16. Jó disse: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevesse, quem me dera que se gravasse num livro e que com pena de ferro fosse gravadas em uma pedra, esculpidas em uma rocha. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, ou seja, depois que eu voltar ao pó,
depois que eu morrer, depois que o gusmão e os vermes comerem o meu corpo? Jó 19, 23 ao 26. Ele disse assim, ainda em minha carne verei a Deus. A destruição do corpo humano não impedirá o homem de ver a Deus. Se o teu dia chegar hoje, como você verá a Deus? Como um Zebedeu que sempre ficou de longe? Ou como um Tiago e João que todos os dias andava junto com Jesus? Como um Tiago e João, o João que todos se dispersaram no dia da crucificação, mas ele ficou bem debaixo da cruz, e Jesus lhe disse, João, eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz, desde aquele dia, João recebeu Maria em sua casa. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. E desde aquele dia ele foi cuidar da mãe de Jesus. Como você encontrará Deus? Como um João que vai até o fim, sempre de pertinho, dando atenção, dedicando amor ao Senhor, a ponto de ouvir as batidas do seu coração? Ou como um Zebedeu, tão longe, longe de Jesus, tão longe, longe do Evangelho? Se tu vives longe de Deus aqui nessa terra, Deus estará longe de você do outro lado. Eu não quero Jesus distante de mim, porque naquela hora quero ter a convicção de Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É isto, meu amigo, aceite a Jesus, não seja um desinteressado, venha à casa de Deus, dedique-se tempo para você buscar a Deus e ouvir a sua voz. Que Deus te abençoe com a meditação dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.